Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 14, o capitalismo financeiro. Então, nas últimas décadas do século XIX, a economia capitalista ela se expandiu enormemente. As indústrias passaram a ser controladas por bancos e instituições financeiras. E com isso, elas se capitalizaram e puderam ampliar ainda mais seus negócios. Tomava forma o capitalismo financeiro. A necessidade de novos mercados e de novas fontes de matérias-primas tornou-se mais urgente. A era do capitalismo financeiro. Até o meados do século XIX, os recursos que alimentavam a produção eram obtidos pela própria indústria. Essa fase é conhecida como a era do capital industrial, ou do capitalismo industrial. A partir dos anos de 1870, as novas atividades econômicas exigiram grandes investimentos, que não podiam ser obtidos apenas com recursos individuais ou familiares. Então, os bancos e as instituições financeiras assumiram um papel central nesse período, financiando as produções industriais, agrícolas e minerais. Controlavam, por meio de aquisição de ações, empresas de diferentes setores e atividades. Começava, assim, a era do capitalismo financeiro. Então, no capitalismo financeiro, a competitividade obriga a novos investimentos. Criadas sociedades anônimas, capital dos sócios por títulos, ações cotadas na bolsa, bancos acionistas de empresas a quem emprestavam dinheiro. Os estados também recebem crédito da banca, que é o capitalismo industrial e financeiro, concentração empresarial, uso de cheques, letras e recursos ao crédito. Nesse contexto, ocorreu uma grande concentração do capital nas mãos dos bancos e dos financiadores. Em decorrência dessa concentração, deflagrou-se a primeira crise do capitalismo, que iniciou-se em 1873. Pequenas empresas faliram e as mais fortes, visando combater a concorrência e aumentar os lucros, criaram formas de associações, como trustes, cartéis e holdings. Aí nós temos, os cartéis, os trustes e as holdings, que foram essas associações que apareceram durante o período da crise do capitalismo. O que eram as trustes? Os trustes eram associações de empresas de um mesmo ramo, que se fundem com o objetivo de controlar os preços e a produção e o mercado. Então, a empresa A, se junta com a empresa B e a fusão delas surge, então, a empresa C. As trustes, na verdade, são empresas que abrem mão de sua independência, permitindo e se unem para construir uma única organização. Então, os trustes podem ser nivelados, constituídos por empresas que trabalham com o mesmo ramo de produtos, como, por exemplo, empresas de laticínio, Cais, Ambev, e na vertical, formado por empresas que cuidam de todo o processo de produção, desde a matéria-prima até o resultado completo. Aí nós temos aí o exemplo das verticais e dos nivelados, ok? O cartel é um agrupamento de empresas independentes que estabelecem acordos ocasionais com o propósito de dividir o mercado e combater os concorrentes. Então, a empresa A faz um acordo com a empresa B para evitar a livre concorrência, certo? Então, o acordo entre grandes empresas para controlar os preços do mercado, que é o oligopólio, são formados por empresas independentes que fazem produtos semelhantes, têm acordos para dominar o mercado desses produtos,
como, por exemplo, as fábricas de veículos, empresas de tabacos, empresas de petróleo, etc. É um acordo para o controle do mercado. As holdings são empresas que controlam uma série de outras empresas, do mesmo ramo ou de setores diferentes, mediante aí a posse majoritária das ações dessas empresas. Então, o que é que acontece com as holdings? As holdings, elas têm a empresa a empresa B e a empresa C. E ela tem o controle de todas elas. Como é o controle? A maioria das ações é da holding, né? Então, nós temos aí, por exemplo, as empresas geralmente são bancos que tomam o controle acionário de várias indústrias e empresas, atuando como coordenadores para controlar o mercado. Então, uma empresa A, né, tem o controle acionário da B, da C e da D. Então, ela controla tudo, porque ela é majoritária. Então, nós podemos mostrar aí, assim, a formação desses grandes conglomerados econômicos. As empresas financeiras que controlam os complexos industriais a partir da posse das suas ações, é o controle acionário. A trust é a empresa que absorve seu concorrente, controla na produção os preços e dominando o mercado. Ela compra as outras e controla tudo. E o cartel é aquela empresa de um mesmo ramo que se associa para evitar a concorrência, dividindo aí os mercados. É um acordo através de um monopólio, certo? E aí, as organizações empresariais dominam o mercado, formando esses oligopólios em prejuízo das pequenas empresas e da livre concorrência. Esse processo deu origem às transnacionais, que são as grandes corporações empresariais com filiais em diversos países. Então, o que são essas empresas transnacionais? São organizações econômicas que desenvolvem suas atividades em 2 ou mais países. Representam um mecanismo pelo qual as práticas organizacionais são transferidas e replicadas de um país para outro, baseando na mecanização intensiva da produção, no desenvolvimento da técnica avançada de estocagem, na criação de meios de transporte mais rápido. São importantes vetores de transferência de tecnologia, de política científica e de influência cultural. Operam sobre a mesma direção ou o mesmo controle acionário, cujos membros estão sujeitos às leis de mais de um país. Então, aí nós temos as transnacionais, né? McDonald's, Pepsi, Coca-Cola, Pizza Hut, né? Delta, Fisher-Price, Firestone, Goodyear, Mobil, Texaco e muitas outras, Gillette, Google, Microsoft, IBM, Walmart, né? Apple e muitas outras que nós sabemos que vocês conhecem, uma grande maioria que estão aí nessas imagens. Obrigado. Na próxima aula a gente continua. Vamos às nossas atividades.